Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos ministros, às igrejas, aos irmãos em Cristo nosso Salvador e também as demais pessoas que estão escutando e vendo nas diferentes nações. Que as bênçãos de Deus, por intermédio de Cristo, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. Nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é uma grande bênção e um privilégio estar com vocês nesta ocasião, compartilhando alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. A Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz está desenvolvendo fóruns judiciais internacionais. Novas propostas para a prevenção e sanção do delito de genocídio nas principais cidades do mundo, com a finalidade de gerar pensamento crítico e construtivo com respeito ao genocídio como crime capital. Esta iniciativa tem um objetivo: promover a discussão nos âmbitos judiciários, políticos, acadêmicos e sociais a respeito da conveniência de atualizar a Convenção para a Prevenção e Sanção do Delito de Genocídio de 1948, assim como do Estatuto de Roma de 1998. Segundo a proposta, é necessário revisar, atualizar e modificar esses dois instrumentos normativos do direito internacional. Estes fóruns judiciais estão sob a coordenação do doutor Camilo Montoya, como diretor do Conselho de Projetos da Embaixada. O primeiro fórum será desenvolvido nos dias 22 e 23 de setembro em Bogotá, na Colômbia. E maiores informações sobre este evento, os coordenadores receberão por meio de uma circular. E os ativistas poderão obter mais detalhes na página da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Também vos convido para, em continuação, vermos um vídeo que explica especificamente sobre o objetivo deste novo trabalho da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Assentemo-nos para vermos o vídeo. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz promueve la realización de foros judiciales internacionales, nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio,
en las principales ciudades del mundo, con el fin de generar pensamiento crítico constructivo en torno a la política criminal nacional e internacional respecto del genocidio como crimen capital. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, así como el Estatuto de Roma de 1998, no han evitado la conmoción de otros genocidios ocurridos con posteridad a la Segunda Guerra Mundial, lo que cuestiona la eficiencia y eficacia de estos instrumentos internacionales para lograr la paz y la seguridad de los estados. En efecto, la evidencia histórica registra desde 1945 hasta hoy cerca de 250 conflictos armados en el mundo, con aproximadamente 120 millones de muertos, la mayoría de ellos víctimas de sus propios estados. Con posteridad a la Segunda Guerra Mundial, se siguen presentando de manera frecuente en el mundo actos de intolerancia, discriminación, odio étnico, absorción cultural y exclusión política contra los grupos minoritarios, todo lo cual constituye señales de alarma de la eventual ocurrencia de futuros genocidios, cuya prevención resulta de vital importancia para los estados. Los instrumentos de derecho penal internacional actualmente existentes carecen de claros mecanismos coercitivos y no contienen fórmulas eficaces para la prevención del delito de genocidio y el bienestar de la familia humana, tornando necesario generar espacios de reflexión que pongan en evidencia la indiferencia de las naciones frente a la barbarie genocida. Esta iniciativa del Dr. William Soto, embajador de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, tiene como objetivo promover la discusión en los ámbitos judicial, político, académico y social acerca de la conveniencia de actualizar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, así como el Estatuto de Roma de 1998 y demás normatividad correlativa. Según la propuesta, es necesario revisar, actualizar y modificar esos dos instrumentos normativos de derecho internacional para ampliar su espectro de protección e incluir entre los sujetos pasivos del delito de genocidio a los grupos políticos, politicidio y culturales, etnocidio, entre otras enmiendas. O delito de genocídio é reconhecido no direito penal internacional como crime capital. O século XX foi qualificado como o século do genocídio. A Convenção para Prevenção e Sanção contra o Delito de Genocídio data de 1948 e o Estatuto de Roma de 1998. E o propósito do projeto Justiça para a Paz é examinar a conveniência e atualizar esses instrumentos internacionais neste mundo globalizado para ampliar sua eficácia como mecanismos de proteção dos direitos humanos. Por isso, convido aos honoráveis magistrados dos tribunais internacionais e das altas cortes do mundo, assim como os representantes da Organização das Nações Unidas, membros da Judicatura, tratadores do direito penal, estudantes, para participarem dos fóruns judiciais internacionais, novas propostas para prevenção e sanção do delito do genocídio. É melhor educar para prevenir do que julgar para castigar. Los foros judiciales internacionales están abiertos al público en general, a los miembros de la judicatura, organismos de control, profesionales de derecho y comunidad universitaria. En ellos participarán como ponentes los magistrados de los tribunales internacionales, de las Cortes Supremas de América Latina, de Alemania e Israel, representantes de la ONU, de los estudiantes universitarios, académicos y tratadistas de derecho penal internacional.
Eu sempre desejo manter-lhes bem informados dos trabalhos que estão sendo realizados nos diferentes países com a Embaixada de Ativistas pela Paz e diferentes entidades de governo dos diferentes países, tais como os congressos ou os parlamentos de cada nação, também com o poder judiciário, com esses fóruns judiciários e também fóruns universitários nos diferentes países e todas as demais atividades que estão programadas para serem realizadas, estaremos informando aos coordenadores da Embaixada de Ativistas pela Paz nas diferentes nações, tudo relacionado a esses fóruns judiciários e demais projetos. Assim também, todos aqueles que desejarem estar informados, convido a entrarem no meu blog, porque nesta semana teremos novos artigos e vídeos de motivação para que estejam todos vocês que estão presentes e os que estão em outras nações estejam a par. Para esta ocasião, leremos no capítulo 7 do Apocalipse, a partir do versículo 1 até o 8, onde nos diz: sobre os 4 ângulos da terra, que deteniam os 4 vientos da terra. Depois disto vi 4 anjos em pé sobre os 4 ângulos da terra, que detinham os 4 ventos da terra, para que não soprassem vento algum sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E também vi outro anjo que subia de onde sai o sol, e tinha o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Asser, 12 mil assinalados. Da tribo de Naftali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Isacar, 12 mil assinalados. Da tribo de Zabulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra, nos abra o entendimento para compreendermos estas escrituras que nós estaremos mencionando nesta ocasião, sob o tema
do nosso estudo bíblico para hoje. Neste domingo de escola bíblica, o nosso tema é as tribos de Israel. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Israel es el pueblo elegido como nación primogénita é o povo escolhido en este planeta Tierra como nação primogênita neste planeta Terra. de Dios. Nação primogênita de Deus. Por eso lo encontramos Por isso, con tantas bendiciones havemos com tantas bênçãos desde el Génesis desde o hasta el Gênesis Apocalipsis. até o Apocalipse. Pero también lo Mas, encontramos a través de la historia bíblica. ao longo con da história muchos bíblica, problemas, havemos com muitos problemas en que se han cada desviado vez del camino de Dios, que se desviou do y caminho se de han Deus tornado a la idolatría, e se tornaram a idolatria reyes de Israel, com os reis de Israel, Judá, o reyes reis de Judá, de los reinos del norte, ou os reis do Reino do Norte, chamado Reino de Israel, de Efraín. ou Reino de Efraim. Encontramos Nós podemos ver que la bendición de Dios para que a Israel bênção de Deus para Israel está condicionada, está condicionada cumple a que o povo cumpra los mandamientos y os estatutos mandamentos que Dios le dio e os estatutos que Deus lhe deu del profeta Moisés. através do profeta Moisés. Bien claro está E está bem claro en las bendiciones, nas y bênçãos e nas maldiciones, maldições las bendiciones sobre que el monte foram Gerizim faladas, y las as maldiciones bênçãos sobre sobre o el monte Gerizim Ebal. e as maldições sobre o monte Ebal. Algunas veces los judíos se preguntan Algumas vezes os judeus se perguntam: nos han venido tantos por que problemas. vieram tantos problemas sobre nós? Es importante saber también É por qué le han importante venido sabermos tantas também bendiciones en por diferentes qué etapas de la historia de tantas bênçãos vieram nas diferentes etapas da história de Israel. Israel. El camino de Dios y sus Quando reyes, Israel se apartou sus gobernantes, do caminho de Deus han guiado al pueblo e hacia seus la reis, seus idolatría, governantes guiaram o povo para a idolatria, el juicio divino, logo em seguida las maldiciones veio o juízo habladas, divino, as maldições faladas sobre o monte y Ebal. cuando se han alineado a la E palabra quando de se Dios, al alinhou programa de Dios, à y se han palavra de acercado a Deus, Dios ha tenido misericordia ao de programa ellos de Deus, y ha e tem se derramado aproximado de sus Deus, bendiciones Deus teve misericórdia el deles pueblo primogénito de e Dios. derramou suas bênçãos sobre Israel, o povo primogênito de Deus. Está É porque condicionada la a bendición bênção ou a maldição al está comportamiento del condicionada ao comportamento do povo para com Deus. pueblo. En palabras más claras, Em palavras mais claras, el pueblo con sus reyes, o con sus povo com gobernantes, os seus reis, com seus escoge governantes, la bendición escolhe a bênção ou a maldição. por cuanto así como cada persona tiene libre albedrío Assim como para cada escoger pessoa entre el tem o bien y el mal, entre lo livre-arbítrio bueno y lo malo, para escolher entre o bem e o mal, entre o bom e o mal, en el bien, en lo bueno, para crer no bom, creer en no Dios bem, y su crer em palabra, Deus e na sua sus palavra, leyes y estatutos, nas suas leis e estatutos e segui-los, también tiene libre albedrío assim também tem o para livre-arbítrio no creer para não crer e irse a la idolatría, ir para a idolatria. pero teniendo en cuenta Porém, tendo em las conta consecuencias as consequências dichas por que Dios foram ditas por Deus en el monte Ebal. no monte Ebal, Así es que de modo que Israel no puede Israel decir por qué não nos pode han venido dizer por que nos vieram essas estas maldições. maldiciones. Ahí está en la Biblia. Elas estão aí na ¿Por qué Bíblia. nos han venido estas bendiciones? Ahí Ou está en la dizer, Biblia también. por que nos vieram estas bênçãos? Também Dios está dijo, aí na pongo Bíblia. delante de vosotros
Deus disse: eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência, os teus filhos. Isso quer dizer que a bênção vem para o pai de família e toda a sua família. Assim como vem para o rei e seu povo. Do mesmo modo também a maldição. Por isso a bênção alcança até a quarta geração. E a maldição alcança até a quarta geração. E se a quarta geração se comportar bem, também a bênção seguirá com o povo, com o pai de família, que é o rei desse tempo, num reino ou numa monarquia. E se comportar mal, então o rei e seu povo pagarão as consequências. Nós podemos ver que Israel, quando estava no deserto, Moisés subiu no Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei. E lá ele esteve por 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Estava dentro da glória de Deus. E lá recebeu as tábuas da lei. Mas enquanto estava lá, o povo entrou em desespero. E lá no Egito, porquanto eles conheciam a religião pagã que o Império Egípcio tinha, e que era a do bezerro de ouro. Por isso, muitos dos que saíram do Egito junto com Moisés, muitos deles eram escravos, eram pagãos. E também muitos hebreus criam no paganismo. E pelo deserto causaram muitos problemas a Moisés. Enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, pediram para Arão, o irmão de Moisés mais velho, e também o sumo sacerdote, que ele construísse um bezerro de ouro. E isso era como aqueles que eles tinham lá no Egito, aqueles pagãos. Porque eles não sabiam o que tinha se passado com Moisés. Já fazia muito tempo que Moisés estava desaparecido lá no Monte Sinai. E eles pediram a Arão que lhes construísse um bezerro de ouro, que lhes fizesse deuses. E ali Arão trocou o Deus de Israel pelo Deus pagão do Egito, que era o mesmo Deus pagão da Babilônia. E pediu de todas as riquezas que obtiveram lá no Egito, objetos de ouro, de prata,
todas as peças de ouro, las colocó en un envase, colocou-as numa vasilha, las colocó en fuego y les hizo un becerro de oro. colocou tudo no fogo e fizeram um bezerro de Todas ouro. las riquezas que Dios le había dado Todas as riquezas que cuando Deus salieron de Egipto, havia cuando lhes salieron de dado Egipto, quando porque saíram Dios do dijo que iban Egito, a salir con gran riqueza, mira, porque Deus lhes dissera que sairiam las com coloca grande riqueza. E vejam bem, en las manos de Aarón, todas para que elas les eles haga colocaram nas un mãos de becerro Arão oro para que lhes fizesse um bezerro de ouro da religião pagã. y luego que termina el becerro de oro, E depois que terminou o lo bezerro de presenta ouro, al pueblo, o apresentaram ao povo. y los líderes del pueblo E os que líderes do estaban povo, que estavam de de acordo acuerdo con la construcción, com a la fabricação fabricación de ese becerro de oro, desse bezerro de ouro, le dicen al pueblo: he aquí disseram ao los povo: dioses que te sacaron de Egipto, eis aqui os deuses que eles tiraram do Egito, cambiando al trocando Dios de o Abraham, Deus Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó por el Dios pagano, pelo Deus pagão babilónico, babilônico, que luego pasó la que religión depois passou a Egipto, a y religião luego ha seguido pasando do a otras Egito. naciones como Depois Grecia, Roma, y seguiu otras naciones passando para outras nações como Grécia, Roma, se encuentran e los outras mismos mais, dioses onde con são nombres encontrados esses mesmos diferentes deuses adoptados com nomes diferentes que foram adotados no país onde eles se encontram. Eso desagradó a Dios E isso desagradou a Deus y a Moisés. e a Moisés. Cambiar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Trocar o Deus de Abraão, de Isaac e por de Jacó un Dios pagano por um Deus pagão representado en un becerro de oro, representado num bezerro de ouro. era idolatría. Isso era idolatria. Ahí entró el pueblo en idolatría, Aí o povo entrou em idolatria, habiendo salido tendo saído livre de Egipto do Egito y estando frente al monte e estando ali na frente do Monte Sinai para receber a adoção de pueblo de primogénito de povo Dios, primogênito de Deus, recibir la constitución receber de ali a Israel, Constituição de Israel, la ley, a lei con la explicación com a explicação en los estatutos nos estatutos y demás leyes que e le dio demais leis Dios a Moisés. que Deus deu a Moisés para o povo. De los 10 mandamientos se deriva Dos todas 10 las mandamentos leyes y deriva estatutos que le fueron dados todas as leis e estatutos que foram dados a Moisés para o povo hebreu. y la idolatría E a idolatria estado con Israel esteve com Israel por muchos siglos, por muitos pero va a ser séculos, quitada mas en el día posterior. será tirada no último dia. Encontramos que el Podemos rey ver más sabio, Que o rei mais sábio el rey Salomón, mencionado na Bíblia, o rei Salomão, servía a Dios. servia a Deus. Y Dios le dijo, y también Deus lhe disse, el rey David le como dijo a também Salomón, o rei Davi disse para Salomão, que se cuidara que ele se cuidasse de no dejar a Dios, de não deixar a Deus, que se cuidara que se cuidasse, porque si lo dejaba porque se o abandonasse, iba a tener teria graves consecuencias. graves consequências.
fue aquí en el capítulo 14, capítulo 12 de Primera de Reyes, nos dice. E no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, no versículo 41 nos diz: e quando Salomão era velho, suas mulheres inclinaram seu coração para deuses alheios, e seu coração não estava perfeito com o Senhor seu Deus, como o coração do seu pai Davi. Porque Salomão seguiu a Astarote, deuses dos Sidônios, e Milcom, ídolo abominável dos Amonitas. E Salomão fez o mal ante os olhos do Senhor, e não seguiu em cumprimento ao Senhor, como Davi seu pai. Um lugar alto, aquemos, ídolo abominável. Então edificou Salomão um lugar alto, a Quenós, ídolo abominável de Moabe, no monte que está em frente de Jerusalém, e a Moloque, ídolo abominável dos filhos de Amon. Assim Salomão fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. E o Senhor irou-se contra Salomão, porquanto seu coração havia se apartado do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. E lhe mandou aviso acerca disto, que não seguisse a deuses alheios. Mas ele não guardou o que o Senhor lhe mandou. E o Senhor disse a Salomão: porquanto houve isto em ti, e não guardastes tu o meu pacto e os meus estatutos que eu te mandei, não o farei nos teus dias por amor a Davi teu pai. O quebrarei da mão de teu filho. Mas não dividirei todo o reino, mas darei uma tribo a teu filho por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém, a quem escolhi. Então observem o que Salomão fez por agradar as suas mulheres, que muitas delas eram rainhas de diferentes nações vizinhas, e elas levaram as suas religiões para Israel também. E Salomão lhes permitiu estabelecerem suas religiões e levarem seus sacerdotes de suas religiões pagãs. E não só isso. Aqui no versículo 2 nos diz: pessoas das quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não vos achegueis a elas, nem elas se acheguem a vós. Ou seja, que não se apaixonassem, não se casassem com mulheres estrangeiras. E por quê? Vejam aqui. Porque certamente inclinarão seus corações após seus deuses. Inclinariam seus corações
para a idolatria. Eso es lo que le pasa Isso é o que se passa a un joven quando um jovem que se casa con una pagana. com uma jovem Ella pagã. tratará Ela tratará de que entre a su religión. de que ele entre na sua Un religião. joven que se casa Ou con se un uma jovem casar-se com um pagão, um idólatra, él tratará ele tratará que ella de entre que ela a entre formar parte para de su formar religión. parte da Y sua entonces va a religião. desagradar, E então desagradará a Deus, porque Dios no permite el porque paganismo Deus não permite o paganismo, a idolatria en medio de su no pueblo. meio do seu povo. Y cuando Salomón era ya E viejo, quando Salomão já era velho, mira lo que le pasó. veja o que se passou Tuvo com ele. 700 mujeres reinas, E teve 700 mulheres rainhas e 300 sus mujeres concubinas. desviaram E suas mulheres su coração. desviaram o seu coração. Cuando Salomón era ya viejo, Quando Salomão sus já era mujeres velho, suas inclinaron mulheres su corazón inclinaram o seu tras coração dioses ajenos. após E su deuses coração alheios. No E era o seu perfecto coração já não era con Jehová perfeito su Dios, com o Senhor seu como Deus, o coração como o coração de de seu seu pai pai Davi. Davi. porque Salomón siguió Porque Salomão diosa seguiu a dos Astarote, sidônios, deusa dos Sidônios, y a Milcom, e a Milcom, abominable de los ídolo amonitas. abominável dos Amonitas. Ahora vean Então vejam bem, hasta dónde puede Até llegar la onde unión pode de un chegar creyente en el Dios de Abraham, a união de um ya crente sea no judío Deus de o Abraão, cristiano, seja ele um cristão ou um en judeu, matrimonio, o qual se junte em matrimônio una joven o com una mujer, uma jovem ou uma mulher pagã, o una mujer cristiana, ou se uma joven mulher cristiana cristã, se junte uma jovem cristã se con un ajunte joven o un hombre, com um jovem ou um homem pagão. siempre el pagano tratará O de pagão apartar del sempre camino divino tratará a la otra persona. de apartar a outra pessoa do caminho divino. Pero David Porém, Davi ya le había advertido a já Salomón havia advertido a Salomão que esas cosas de que estas coisas le iban a pasar se passariam com ele si se apartaba se de ele Dios. se separasse de Deus. Por eso Por isso, David siempre le dijo, sempre Davi lhe disse: si buscares a Dios se buscares a de todo Deus corazón, de todo o teu coração, o acharás. pero si te apartares Mas de se él, te separares dele, se o abandonares, te ele te desechará. rejeitará. Miren el problema tan grave Observem que o trajo al problema pueblo hebreo tão grave que Salomão trouxe ao povo hebreu por inclinar su por corazón, inclinar o seu coração que inclinaron ou su por corazón deixar que hacia inclinassem el o seu paganismo, coração hacia la idolatría. ao paganismo, à idolatria. Luego Depois, vean lo que sucedió. vejam o que sucedeu. Después que el reino es dividido Depois en que o dos, reino foi dividido em duas y partes, le queda una tribu ficou uma tribo al hijo de para Roboão, Salomón, a o Roboam, filho de Salomão. 10 E tribus 10 tribos le fueron dadas a foram Jeroboam. dadas a Jeroboam, Jeroboão. descendiente de la tribu de Jeroboão Efraim, é um consecuentemente, descendente da tribo de Efraim, descendiente de José. consequentemente um descendente de José. Y Roboam E Roboão de Salomón. era filho de Salomão. Solamente al descendiente de José o E Efraín veja, se le añade la J y la E de y dice Jeroboam, Jeroboão, descendente de José, parecido, Roboam, se le añade la J y la E y dice ou Jeroboam. de Efraim,
tem o acréscimo de duas letras, JE. porque él era descendiente de José, Se diz de Jeroboão, la tribu de Efraín, que tenía la parecido bendición com Roboão, de la só primogenitura. acrescentando as duas letras, J e E. E se diz Jeroboão. Pero vean Foi dada a ele lo que porque sucedió. ele era descendente de José, era da tribo de Efraim, que tinha a bênção da primogenitura. En Primero de Reyes, E notem o que sucedeu. capítulo 12, verso No primeiro livro de Reis, no capítulo 12, 25 en adelante. começando no versículo Capítulo 12, 25, verso 25 de Primera de Reyes dice, e ali hablando falando de Jeroboam, de Jeroboão, el rey de las o 10 rei das del 10 norte, tribos do norte, que le llaman también las que 10 também tribus chamam perdidas de de as Israel. 10 tribos perdidas de Israel, Dice, entonces diz, reedificó então Jeroboão entonces reedificó Jeroboam reedificou Siquém no en el monte de Efraim y habitó en ella. e habitou nela. Y saliendo de allí, E saindo dali, reedificou a Penuel. a Penuel. Y dijo Jeroboam, E Jeroboão disse em seu coração: ahora se volverá el reino agora o povo voltará ao reino da casa de Davi. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios Se este povo subir para oferecer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, porque el corazón de este porque o pueblo coração se deste volverá a su povo señor Roboam, retornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e a mim y se volverán me a matarão, Roboam, rey de Judá. e voltarão a Roboão, rei de Judá. O sea, dijo, si yo dejo Ou seja, ele pensou: se eu deixo que o povo vá e sacrifique sacrificar lá em Jerusalém, allá en Jerusalén lá al no templo, se van a unir eles se unirão al rey ao rei del reino del sur, do Reino do Sul, descendiente del rey Salomón. descendentes do Y rei pensó que Salomão. iban a matarla- E ele matar a él. pensou que eles o matariam. Y se inventó, Então, juntamente com os seus juntamente conselheiros, con sus consejeros, ele inventou una estrategia. uma estratégia. Pero esa estrategia Porém, essa estratégia iba a sacar de la voluntad de tiraria Dios, de la o povo palabra de Dios al pueblo. da vontade de Deus, da Começando palavra por de ele Deus, começando por ele próprio. Y habiendo tenido consejo, E tendo feito o hizo el conselho, rey 2 becerros de oro. o rei fez Vuelven 2 al bezerros de becerro ouro. Ahora hacen dos. Voltaram ao bezerro de ouro. Si por Então uno fizeram 2. la ira de Dios se encendió, E se ¿cuánto por más um por a ira de Deus já se acendeu, quanto mais por 2? Y si Salomón, E Salomão, por tornarse por voltar-se aos a ídolos los ídolos, e por servir a servir los dioses ajenos, a deuses la alheios, ira de Dios se encendió a ira sobre de él Deus se y acendeu sobre sobre el pueblo. Salomão e sobre o Ahora, ¿cuánto povo, más? muito mais Dos becerros de oro. por esses 2 bezerros de ouro. Y dijo el pueblo, E ele disse ao povo: bastante habéis subido a Jerusalén. bastante já He tendes aquí subido a tus Jerusalém. dioses, Eis ó aqui Israel, teus deuses, ó os Israel, quais te os hicieron quais subir te fizeram de subir la tierra de Egipto. da terra Ahora do ve, Egito. le quita Então, el Dios observem. verdadero, le dice, estos fueron los dioses Tirou que o Deus sacaron de Egipto verdadeiro e y disse a te han eles: traído hasta acá. esses foram os deuses que eles tiraram do Egito e También trouxeram até revelará aqui. la verdad Trocaram a verdade del Dios verdadero do y su Deus palabra, verdadeiro e sua palavra por dioses vaganos, deuses pagãos, diciendo que esos fueron los dizendo le que trajeron de esses Egipto. foram os que Lo trouxeram mismo que hicieron los líderes a eles do Egito. del tiempo O de mesmo que Moisés, fizeram os líderes lá do tempo de Arão e de Moisés, quando disseram: que te sacan de esses são Egipto. os deuses que eles tiraram do Egito. Y puso E colocou um uno en Betel em Betel y el otro e o outro en Dan. em Dan. Y esto fue E isto foi motivo causa de de pecado, porque el pueblo porque iba a o adorar povo delante ia de adorar diante hasta Dan.
de um deles y por consiguiente, até Dan, e consequentemente delante del otro, diante do outro hasta Betel. lá em Betel. ¿Y cómo el pueblo se E deja como engañar o así? povo se deixa enganar assim? Esa es la pregunta Essa pergunta que se deben hacer é que muchas personas. muitas pessoas devem se Detrás de fazer. eso están huestes espirituales E por detrás disso estão as hostes espirituais do inimigo de Deus, para incitar a líderes para para que incitar se tornen aos al líderes paganismo. para que se tornem ao paganismo, à idolatria. Hizo también E fez casas também sobre casas los lugares sobre altos, os lugares hizo altos. sacerdotes entre el E pueblo fez sacerdotes dentre que o no eran povo de los hijos de Leví. que não eram dos filhos de Levi. Un orden sacerdotal, Inventou uma ordem sacerdotal sacerdotes e colocou para que sacerdotes administraran para que administrassem a idolatria, o paganismo ao povo. podemos ver Nós podemos ver estas cosas estas coisas y preguntarnos, e nos ¿dónde perguntarmos, estaba, aunque fuera el sentido común de la gente del pueblo, de los reyes? onde estava o sentido comum Mire lo que das dice pessoas do povo, dos reis? en el capítulo 9, verso 18. E vejam o que Neemias nos diz no capítulo 9, versículo 18. Además, Ainda mesmo, quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te hizo subir de que te Egipto, fez subir do Egito, y cometieron grandes cometeram grandes blasfêmias. Y en el libro de los Hechos, E no livro dos Atos, en el capítulo 7 nos dice, no capítulo 7, verso 41, a partir do versículo 41 nos diz: esto es Esteban, isto foi quando Estevão, predicándole a los líderes pregando aos religiosos de líderes aquel tiempo, religiosos cuando daquele tempo, iban a quando lapidar, a apedrear, iam apedrejá-lo. y cuando dijeron a Aarón, Quando disseram a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés porque a esse Moisés que nos sacó de que la nos tierra tirou de da Egipto, terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. entonces hicieron un E naqueles becerro dias fizeram o y bezerro ofrecieron e sacrificios ofereceram sacrifícios ao al ídolo. ídolo. El becerro de oro Viram, o bezerro de ouro es un ídolo. é um ídolo. Y las obras de sus E manos se alegraram nas se obras regocijaron. das suas mãos. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen Mas culto Deus se afastou e os abandonou, para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. ¿Acaso me ofreciste Porventura me víctimas oferecestes y vítimas e sacrificios sacrifícios en el desierto no por deserto 40 por 40 anos, casa de Israel? ó casa de Israel? Antes Antes tornastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Hemos visto Assim vimos
como Israel Israel foi enganado pelos líderes que lo inclinaron a la idolatría. que a inclinaram à idolatria. Y el mismo Aarón en aquella O ocasión próprio Arão, naquela ocasião, consintió. consentiu. Y no solamente eso, E não sino só isso, que fabricó mas ele fabricou o bezerro de ouro. y Algum dia veremos con más detalle veremos com mais detalhes el misterio del becerro de o oro mistério do bezerro de ouro desde los tiempos desde de os Nimrod tempos de Nimrod hasta nuestro tiempo. até o nosso tempo. Pero lo vamos a dejar ahí, Porém, hoje vamos ficar por aqui. aún con todos los problemas, E mesmo com todos os problemas que Israel teve, por lo cual pelo qual muchas maldiciones muitas están maldições, mencionadas aquelas mencionadas en el libro del Éxodo nos livros do y Êxodo también en el libro e também de Deuteronômio, capítulo 29, no capítulo 29. han venido sobre Israel. Elas vieram sobre Israel, De apartarse porque de Dios se separou de Deus e inclinou seu a coração la idolatría. à idolatria. Israel Israel no puede aceptar não pode aceitar la idolatría a idolatria, porque él tiene un pacto con Dios. porque Dios tem tiene um pacto com Deus e Deus tem um pacto com Israel. Dios es el Dios que Deus responde. é o Deus que El único responde, Dios verdadeiro. é o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Y el que desea la bendición E de aquele Dios que deseja a bênção de Deus necesita entrar al pacto precisa entrar de Dios no pacto de para el Deus tiempo en que le toca para o vivir. tempo em que esteja vivendo. Dios dijo Deus disse que que toda persona, pueblo, toda todo persona, povo, tribu, toda pessoa, toda tribo que tuviera un ídolo que tiver um ídolo o enseñara de la ou la que idolatría ensine a a otros, idolatria a outros, sería raído será apagada de debajo del cielo. de debaixo do céu. Eso está en la escritura. Isso está na Escritura. Y por esa causa Por esse motivo, muchos nombres muitos nomes de los hijos de Israel dos filhos de Israel han sido borrados foram del libro de la apagados vida, do livro da vida. y aún E até mesmo las tribus as tribos que se fueron a la idolatría, en donde se colocaron los dos becerros de oro por el rey que se foram à idolatria, Dan, ali onde foram colocados os dois bezerros de ouro pelo rei Jeroboão, en las ciudades de Betel as duas tribos que foram Dan, a tribo de Dan e a tribo de Efraim, estas ciudades, na cidade de estas Betel. tribus, ahora en este capítulo 7 E del agora, Apocalipsis, essas duas tribos aqui no capítulo 7 do Apocalipse não aparecem, en lugar de Dan nem Dan nem Efraim. aparece Leví, No lugar de Dan aparece Levi como uma tribo. y en lugar de E no Efraín, lugar de Efraim aparece José. ahí se quedó en la familia, E aí a bênção ficou entre família, porque José porque José tiene
tem duas tribos, porque ele é o herdeiro da bênção da primogenitura, e a bênção da primogenitura tem duas porções, tem duas partes. Por isso, quando Jacó foi abençoar a José, abençoou os filhos de José. E a bênção maior recaiu sobre Efraim. E foi dito, o maior, Manassés servirá ao menor. Manassés representa aos judeus. E Efraim representa a igreja gentia. Tão simples assim. A bênção da primogenitura passou para Efraim. Por isso é que lhe vem bênçãos celestiais e terrenas. As bênçãos do reino celestial e as bênçãos do reino terreno. Por isso elas estarão no reino milenar do Messias, ocupando uma posição muito importante no governo do Messias. Serão aqueles que formarão o gabinete de governo do Messias, na parte política como reis e como sacerdotes com o Messias, na parte religiosa ou espiritual. Assim como o Messias é o príncipe de paz, o rei, herdeiro do reino de Davi, o qual é o sumo sacerdote, assim como o Messias é o príncipe de paz, é o rei, herdeiro do reino e do trono de Davi. Também formarão o gabinete do poder judiciário, porque serão juízes com ele, com o juiz que julgará todas as pessoas, porque Deus colocou ao Messias como juiz dos vivos e dos mortos. E os santos julgarão o mundo, como São Paulo nos disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Porque de tudo que o Messias é herdeiro, os crentes em Cristo também são. E de tudo que Cristo é herdeiro, são co-herdeiros com Ele todos os santos do Novo Testamento, do Novo Pacto, que Deus estabeleceu. Por isso, na última ceia, Cristo com seus discípulos, ele partindo o pão e dando graças ao Pai, disse-lhes, comei dele todos, este é o meu corpo que por muitos é partido. Assim nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Também no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo disse, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Por isso ele é o Cordeiro Pascual, do qual João Batista, no capítulo 1 de São João, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, versículos do 27 ao 36. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a bênção maior. E da igreja do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus passará no último dia ao povo hebreu, quando serão chamados e ajuntados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo.
Porque no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14 e do 15 ao 28, Israel tem a promessa de que Deus ajuntará, restaurará a Israel. Y eso tiene un doble cumplimiento. E isso tem um duplo cumprimento. Uma restauração espiritual e uma restauração física também. E como nação será restaurada ao reino de Davi, que o Messias, príncipe, herdará no último dia. A bênção espiritual da restauração para Israel será restaurada espiritualmente. Virá um avivamento sobre o povo hebreu. Deus derramará do seu espírito sobre os judeus, onde selará 144 mil, 12 mil de cada tribo. E isso será para o último dia. Para o qual o mesmo Espírito Santo que estava com os judeus passou aos gentios e esteve selando um povo para o seu nome no meio dos gentios. E depois que completar este povo para o seu, retornará a Israel para selar os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que serão selados com o selo de Deus, com o Espírito Santo. Que traz o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Esse anjo é o Espírito Santo, que no último dia chamará e ajuntará, selará 144 mil hebreus, depois que tiver completada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Por isso, assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, através de São Pedro, indo até a casa de Cornélio, um centurião romano, depois São Paulo indo aos gentios na Ásia Menor, pregando o evangelho e começando a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio dos gentios. Assim os ministérios de Moisés e Elias voltarão com o evangelho para os judeus, com a palavra do Senhor. Assim como Pedro e São Paulo o trouxeram aos gentios, assim Moisés e Elias levarão o evangelho de volta aos judeus. Este é um evento que ocorrerá neste tempo final. E serão restaurados ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Reconhecerão a vinda do Messias no último dia, o qual virá o cristianismo à sua igreja, para transformá-la, como a Escritura nos diz, na carta aos Filipenses, capítulo 3, nos versículos 20 e 21. Onde nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, porque o novo nascimento não é terrenal, sino celestial. Isso porque aquele que nasce do Espírito de Deus nasce do céu, porque o novo nascimento não é terreno, mas celestial. Nasceu no reino de Deus, no reino de Cristo, e é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o reino de Deus, o reino de Cristo, está na sua fase espiritual, mas também estará na sua fase física
no reino do Messias. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para que será a vinda de Cristo no último dia? Para ressuscitar os mortos crentes nele, que partiram desta dimensão terrena. Ele os trará do paraíso e em seguida transformará aos crentes vivos que nasceram de novo, os quais formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é para isso a segunda vinda de Cristo, a qual a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve esperando já aproximadamente 2000 anos atrás. De lá até aqui. E o povo hebreu verá a vinda do Senhor à sua igreja e dirá: este é quem nós estamos esperando, mas ele vem pela sua igreja para transformá-la e levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Porque nós não podemos ir à ceia das bodas do Cordeiro com esse corpo mortal e dessa dimensão terrena. Teremos de ir com um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo que está glorificado. Temos de ter um corpo glorificado. Temos que ter essa dupla vestimenta de boda, o Espírito Santo e o corpo glorificado. Por isso é que ele vem, para transformar os crentes nele que estarão vivos no último dia e ressuscitar aos que morreram, como ele disse no capítulo 6 de São João, versículos 39 a 40. E eu o ressuscitarei no último dia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 em diante, ele nos disse: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que nós seremos semelhantes ao celestial, ao segundo Adão, que é Jesus Cristo. Seremos pessoas com corpos eternos, corpos imortais, corpos jovens e glorificados para toda a eternidade. No versículo 48, também nos diz: qual é o terreno, tais os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Lembrem-se de que o segundo Adão é Cristo, e a segunda Eva é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os filhos do segundo Adão e da segunda Eva, quem são? Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Por isso digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Isso quer dizer que isto corruptível não pode se tornar incorruptível. Nós teremos de ser transformados, recebermos uma transformação nos nossos átomos, sermos glorificados. Eis aqui vos digo um mistério, e grande mistério. Nem todos nós dormiremos, isto é,
nem todos morreremos. Haverá um grupo de crentes em Cristo no último dia que não terão de ver a morte, mas serão transformados. Porque se alguém partir antes, não tem problema, porque quando regresse na ressurreição, será testemunha da ressurreição e dirá: eu sou fulano de tal. E talvez dirá a seus filhos: eu sou seu pai, eu sou fulano de tal. E os seus filhos dirão: mas como pode ser possível que o nosso pai seja mais jovem do que nós, aparentando de 18 a 21 anos, e nós tenhamos 40, 50 ou 60 anos? Porém, nós já sabemos que eles ressuscitarão em corpos jovens que estarão aparentando entre 18 e 21 anos de idade. E quando nós os vejamos, todos nós seremos transformados. E então todos seremos jovens. Ou seja, que a última estadia dos crentes em Cristo aqui na terra será como jovens, porque estarão transformados e estarão por aqui entre 30 a 40 dias depois de estarem transformados. Do mesmo modo como Cristo, quando ressuscitou glorificado, ele esteve com seus discípulos por 40 dias, de modo que isto é bíblico, que nós permaneçamos na terra de 30 a 40 dias depois de sermos transformados. O que não sabemos é que se todos seremos transformados ao mesmo tempo. Porém, quando nós os vermos, aqueles que ressuscitaram em corpos glorificados, aí seremos transformados. E então é quando todos os crentes em Cristo, das eras passadas e do nosso tempo, nos ajuntaremos e estaremos juntos para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E qual será o tempo? Qual será o sinal do tempo para esta vinda de Cristo e da transformação e rapto dos escolhidos? Aí ele diz aqui: eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aqueles que morreram serão transformados em corpos glorificados, nos quais ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final. A trombeta final é a mensagem final de Cristo à sua igreja. Recordem que, quando nos fala de uma trombeta, está nos falando da voz de Cristo, falando aos crentes nele. Vejam, aqui no capítulo 1 do Apocalipse, versículos 10 e 11 diz: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, que João foi transportado em espírito ao último dia, que é o dia do Senhor. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O último dia diante do Senhor é o 7º milênio, desde Adão até aqui. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa é a voz de quem? Vejamos. Que me dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é Emanuel, do qual Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz: porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Também em São Mateus nos fala disto. No capítulo 1. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliera la E nos escritura. diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. São Mateus, capítulo 1. Capítulo 1, verso. A partir do versículo 19. José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, quis deixá-la secretamente. E ele, pensando nisto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um menino, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso sucedeu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta quando disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, que significa é Deus conosco. Deus estava em Cristo visitando a raça humana para morrer pelos pecados do ser humano e assim tirar o pecado do mundo. Ele morreu por mim lá na cruz do Calvário. E por quem mais? Por cada um de vocês também. Para que nós não tenhamos de morrer para a vida eterna, senão que nós vivamos eternamente no reino de Deus. E já sabendo que o Alfa e o Ômega, que o primeiro e o último, é Jesus Cristo falando com uma voz como de trombeta. A sua voz é como uma grande voz de trombeta. Esta é a trombeta final, a grande voz de trombeta. Do mesmo modo como falou através dos profetas a Israel. E também falou por meio de Jesus Cristo a Israel. Também falou por meio dos apóstolos. Falou por meio de São Paulo aos gentios. E falou por meio de cada um dos que ele enviou de era em era. E falou a América do Norte por meio do reverendo Lembrana. E para o último dia estará falando novamente com a sua igreja, com essa grande voz de trombeta, e que corresponde ao dia do Senhor, ao último dia, ao 7º milênio de Adão até aqui. E conforme é o calendário gregoriano, nós já temos entrado no 7º milênio, desde Adão até aqui. Vejamos no capítulo 21. Do Apocalipse, verso 5 en adelante dice, 4 en adelante dice, vamos começar a partir do versículo. Aqui hay que leer un poquito más 2 em diante. Adelante. Y esto es un panorama. E este é um panorama que corresponde a la Nueva Jerusalén. Correspondente à Nova Jerusalém. E diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém,
descendo do céu de Deus, disposta como uma esposa ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Assim será depois do reino milenar. Será assim quando se entre na eternidade, depois do reino milenar, depois do juízo final. O Alfa e o Ômega, o Senhor, é quem estará sentado sobre o trono. E aqui nesse mesmo capítulo 21 do livro do Apocalipse, nos diz, começando no versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma dessas portas era uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. E não vi nela templo. Então, na eternidade não haverá templo, como aquele templo que Salomão construiu, nem como o tabernáculo que Moisés construiu. E não vi templo nela, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o seu templo e o Cordeiro. A cidade não tem necessidade do sol, nem de lua que brilhe sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações que forem salvas andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória e honra. Suas portas nunca serão fechadas de dia, porque ali não haverá noite. E levarão a glória e a honra das nações a ela. Não entrará nela nenhuma coisa imunda ou que cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estes são aqueles que entrarão nesta cidade, na cidade de Deus, que estará no território que atualmente é o território de Israel, mas que será maior depois do reino milenar. Então terão terminado o tempo de vida aqueles
les tocaba vivir que lhes correspondeu viverem temporalmente, temporariamente. y luego Em seguida, viene el juicio virá final, o juízo final. y ahí termina todo, Então terminará tudo. y se entra a la Se eternidad, entrará na eternidade, a esa vida eterna a essa vida eterna en el planeta Tierra. no planeta Terra. Por eso es tan importante este Por planeta isso, Tierra, porque este es planeta Terra é tão importante, el porque lugar ele é o donde lugar Dios morará, onde Deus habitará com o seu povo. y su trono estará E seu trono estará em Jerusalém. va a haber un cambio grande en el territorio E haverá de uma Israel grande mudança no território después de Israel depois do reino milenar. se estará todavía Mas no reino milenar, territorio de Israel ainda con se el estará no território que estará gobernando de Israel sobre Israel com o y sobre Messias, todas las naciones. que estará governando sobre Israel e sobre todas as nações. Las 10 As tribus 10 tribos perdidas, que le llaman las 10 tribus que são perdidas, chamadas as 10 tribos que fueron perdidas, esparcidas por todo el mundo, que corresponden que al foram reino del norte, espalhadas la por casa todo o de mundo, Israel, llamada la casa de estarão Israel, llamada nesse también reino, la casa de Efraín. Estarán unidas as quais juntas correspondem en un ao solo reino do reino, norte, a casa de Israel, las chamado tribus del também sur, la tribu de Judá y la de Benjamín, a casa de Efraim. E elas estarão unidas e juntas, num só reino, tribu com as 10 de tribos Leví. do sul. Los dos As palos, tribos de Judá e de Benjamim. palo por la tribu E aí de também estará Efraín, a tribo de Levi. el reino de Efraín con las 10 tribus, y As el duas palo varas, a vara de pela Judá, tribo de Efraim, o reino de Efraim com as 10 tribos, tribus e a vara de Judá de Judá y de com as tribos de Judá e de Benjamim. estarán Elas estarão unidas ahí unidas num en un solo reino, só reino, en el cual no qual Dios unificará Deus todos los unificará judíos, todos a os todos los judeus, hebreos, todos os hebreus. y eso será el reino de E isso será o reino do Messias, o reino de Davi restaurado, como dice Ezequiel, como capítulo nos diz Ezequiel, 37, no versos capítulo 15 37, al 29. do versículo 15 El ao capítulo 29, 34, versos e também no 21, capítulo 34, do versículo 21 ao 29. ahí será Será donde quando Israel recibirá la Israel paz receberá a paz permanente que le dará que o el Messias, príncipe de paz, o príncipe da paz, el lhe dará, Mesías, que por tantos e que por tantos milênios ha estado Israel esperando esteve esperando. Israel, y que será E será un hombre um homem que se sentará en el que trono se de David, assentará no trono de Davi, y porque el siguiente heredará el trono e consequentemente herdará o reino de Davi. E esse será reino milenial o Davi do reino milenar, de David. o filho de Davi. Por lo tanto, las 10 tribus Portanto, de Israel, as 10 tribos de del Israel, reino del norte, do juntamente reino do con norte, juntamente las tribus del sur, com as la duas tribu de tribos la do tribu de sul, Benjamín, as tribos de Judá e de Benjamim, estarán unidas. estarão unidas. Dios las restaurará, Deus as restaurará. así Do mesmo modo como Elías restauró como Elias restaurou las tribus del norte, y as las sacó tribus de do la norte, idolatría. as tirou da idolatria, En este tiempo final, assim Deus y las fará juntará neste tempo a final, las tribus del sur e as ajuntará para establecer com as tribos do sul para o restaurar el estabelecer reino de David, ou para restaurar o reino de que fue Davi, roto en el tiempo del hijo de que foi Salomón dividido por no tempo do causa filho de Salomão, de la idolatría. por causa da idolatria. Y en el día posterior, por causa E no de último tornarse dia, Dios, Israel, las tribus porque del norte y luego también las tribus Israel, del sur, as tribos do norte e depois também as tribos do sul y el voltarão a Mesías Deus, se sentará o reino de sobre Davi el será trono de restaurado. David y reinará E o Messias príncipe se assentará sobre o trono de sobre Davi, todas reinará sobre las Israel naciones. Así, e sobre todas as hay un futuro nações. glorioso para Assim que, Israel. para Israel, há um futuro muito La glorioso. paz
permanente solamente la podrá obtener y la obtendréis. Israel somente poderá obter a paz permanente Pero la paz temporal la puede obtener no reino do Messias. Porém, a paz temporária poderá consegui-la por meio de tratados com outras nações. Poderá obter essa paz temporária, que é boa até que chegue a paz permanente. Até que chegue a paz permanente no reino do Messias, na vinda do Messias, para o qual o profeta Elias será enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, do versículo 1 ao 6. E para esse tempo virá o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e os que cometem iniquidades serão como estopa, e aquele dia que virá os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Esse é o juízo que virá sobre o império ou reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro, da profecia de Daniel, no capítulo 2, do versículo 30 ao 45. E a pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Senhor, e com o resplendor da sua vinda, nos disse que matará o anticristo, o ímpio, ferirá a estátua que Nabucodonosor viu, nos seus pés de ferro e de barro, os desmiuçará. Esse reino dos gentios será tirado, e será estabelecido o reino do Messias, porque essa pedra não cortada por mãos, que é o Messias, crescerá e encherá toda a terra. Um reino que cobrirá toda a terra. Porque, como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra, com tudo o que tem e tudo o que terá. E a vinda do Messias para o povo hebreu será a vinda de Deus em espírito, num homem do tempo quando esta profecia se cumpra. E segundo a interpretação de muitos teólogos, para o cristianismo, será o retorno de Cristo a seu povo, a sua igreja, e depois ao povo hebreu. Alguns teólogos pensam que será no corpo literal que está glorificado, no qual ele aparecerá, e outros também pensam que será Cristo em Espírito Santo manifestado em um homem. O fato é que todos estão esperando a vinda do Messias. A vinda do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, com exceção no seu corpo físico, como o reverendo William Branham disse, porque o Senhor usa diferentes instrumentos, diferentes profetas e diferentes mensageiros para realizar o seu programa. Do mesmo modo como usou profetas, homens dentre o povo hebreu, no ministério profético, ele estaria utilizando os instrumentos no meio do cristianismo, de etapa em etapa, e o que ele faria, o faria por meio da sua igreja, assim como ele fez no Velho Testamento, no Antigo Pacto, e o fez por meio do povo hebreu. Tão simples assim. Grandes bendiciones esperam a igreja do Senhor Jesucristo. Grandes bênçãos. O sétimo sello será a igreja do Senhor Jesus Cristo espera.
su iglesia. O sétimo selo será a vinda do Senhor à sua igreja. Como fue Assim el como grande allá para Israel, a primeira vinda de Cristo, venida de Cristo, com o nome de Jesus, con el nombre o de Cristo, Jesús, el Cristo. que foi o maior mistério lá para Israel, assim também será o mistério da segunda vinda de Cristo, o qual será aberto quando seja completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador, para assim produzir a fé aos crentes para que sejam transformados e depois levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. As tribos de Israel. Nós vimos no nosso estudo bíblico de hoje, domingo de estudo bíblico, de escola bíblica, as tribos de Israel, como elas foram espalhadas depois que o reino foi dividido nos dias do rei Roboão e de Salomão, por causa da idolatria. E por causa da idolatria do reino do norte, Jeroboão colocou o povo num grande problema, por pensar que escaparia da morte que Roboão poderia lhe ocasionar. É melhor permanecer servindo a Deus no programa divino, mesmo que a pessoa morra, do que separar-se de Deus para salvar a vida. As tribos de Israel. Em outra ocasião, nós continuaremos falando desse mistério que São Paulo nos fala em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 21 ao 27. E já que eu mencionei, vamos ler isso. Carta aos Romanos, capítulo 11, do versículo 25 em diante. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que tenha entrado o último escolhido de Deus, que nasceria no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Até que seja completada a igreja, Israel permanecerá assim. Mas aqui diz, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, a qual está sendo formada por todos aqueles que são chamados dentre os gentios para o seu nome, para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, de tempo em tempo, de era em era, de etapa em etapa,
desde o tempo dos apóstolos até hoje, e sobretudo desde o tempo de São Paulo até hoje. E depois, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó a impiedade. E este será o meu pacto com eles, quando eu tire os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E a partir do versículo 33, diz: oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por os siglos. Amém. Nós não podemos compreender plenamente todos os caminhos de Deus. Porém, nós podemos crer e esperar pelo cumprimento do que Ele prometeu. E neste tempo em que a situação para Israel se vê tão difícil, é o tempo, neste novo milênio, para o chamado das tribos perdidas e para o chamado à restauração do reino de Davi, unificando o reino do norte com o reino do sul. Portanto, oremos por Israel e pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que em breve Deus complete a sua Igreja e logo retorne aos judeus para abençoá-los, trazer-lhes o Messias e trazer a paz imperecível. Para os judeus, o grande sinal para a vinda do Messias para os judeus será que Elias aparecerá. Ellos dan testimonio que será un hombre del tiempo final, proclamando la paz imperecedera. Proclamando la paz imperecedera. Eles dão testemunho de que será um homem do tempo final, proclamando a paz imperecível, proclamando a paz imperecível de acordo ao programa divino, não proclamando algo imaginativo, senão o que está prometido para Israel. E quando eles vejam, o escutem, o reconhecerão e dirão: este é o Elias que nós estamos esperando. Será a quinta vez em que o ministério de Elias se manifestará. E assim como Elias restaurou as 10 tribos do norte, as 10 tribos do reino do norte, as restaurou a Deus, Elias virá para a restauração das tribos perdidas, as tribos do norte, com as tribos do reino de Judá. E com ele, Moisés virá. Isto é, o ministério de Moisés pela segunda vez. E se nós contarmos que foi pela segunda vez
no tempo de Jesus? Pois então será pela terceira vez. Portanto, estejamos preparados, porque o que é o sétimo selo? A vinda do Senhor para a igreja, para os gentios. É o sétimo selo. E para os judeus, Moisés e Elias. A sétima trombeta é para os judeus. Moisés e Elias são os que soam, os que tocam essa trombeta para os judeus. Bom, foi até aqui o nosso estudo bíblico, as tribos de Israel. Que Deus nos ajude a digerir toda essa palavra profética para continuarmos comendo espiritualmente a palavra profética do último dia, para o qual nos correspondeu viver neste planeta Terra. E quando formos transformados, poderemos ler a nossa história e como nos comportamos nessa etapa, onde a etapa que vivemos será a nossa história no reino milenar. E nós queremos ter uma boa posição na história. Que todos nós apareçamos trabalhando no programa de Deus. E no que o reverendo William Branham chama de a terceira etapa, digamos, eu estive aí, vivendo essa terceira etapa. E vendo-a surgir numa grande tenda catedral. Que Deus nos ajude a orarmos pelo cumprimento da grande tenda catedral, não somente orar por ela, mas estarmos respaldando esse projeto que foi mostrado para o reverendo William Branham, onde a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus, será manifestada. Portanto, para este tempo, que ainda está no futuro, porém, que tudo se prepara para o cumprimento dessa promessa, estejamos orando a Deus, para que Deus nos ajude para estarmos no cumprimento dessa promessa. Nós estamos no tempo em que essa promessa tem de ser cumprida. Porque será numa grande tenda catedral que a terceira etapa será manifestada. E, consequentemente, haverá grandes bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes, para as virgens insensatas também. E a terceira etapa também será para a humanidade. Deus se prepara para uma grande manifestação que estremecerá a humanidade. Uma manifestação de grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus nos ajude para estarmos preparados, para estarmos presentes nessa etapa. Que Deus nos dê saúde e vida longa para chegarmos a essa etapa prometida
para o cristianismo, onde os judeus verão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se manifestando, e eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Porém, ele vem por sua igreja. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Sobre todos vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em outras nações. E se há alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto neste momento, e nós estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, para o qual pode chegar até aqui na frente, e estaremos orando por você. Vocês que estão em outros países também podem vir aos pés de Cristo, e as crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo nesta ocasião. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nos diferentes países. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, vimos a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como seu Salvador. Receba-as no Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração com as suas mãos levantadas aos céus para Cristo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda, creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados e creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo o pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Senhor, salva-me. Torne uma realidade a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. O batismo na água é simbólico, no qual a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E por isso é tão importante. O próprio Jesus foi batizado por João Batista, o qual não queria batizá-lo. Ele disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E se Jesus teve de ser batizado por João Batista, muito mais nós temos necessidade de sermos batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando João o batizou e saiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceberam? Primeiro o arrependimento e o batismo. Depois o Espírito Santo vem à pessoa como veio sobre Jesus. Tão simples assim. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo. Produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo
por toda a eternidade no reino do Senhor Jesus Cristo, no reino do Messias, no reino de Deus. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E aqui deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país, em cada nação, deixo o ministro correspondente, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. E até no próximo domingo. No próximo domingo? Até na próxima sexta. Até na próxima sexta, que será o primeiro sábado do mês. É que o sábado começa pela tarde da sexta-feira. Nas primeiras horas do sábado, elas são na tarde da sexta-feira, depois do pôr do sol. Digamos, por volta das 6 horas da tarde, ou às 18 horas. Assim que até a próxima sexta, com a ajuda de Deus. Depois até no domingo também. Assim que eu estarei na sexta e no domingo com vocês, para continuarmos comendo o alimento espiritual da palavra do Senhor. Porque não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós comemos o alimento físico para alimentar o nosso corpo, para alimentarmos a nossa alma, nós comemos o alimento espiritual da palavra de Deus, a palavra do Senhor. Bom, esse já é um tema para uma outra ocasião. Que Deus lhes abençoe e guarde, e até na próxima sexta-feira, pela tarde ou na noite. Depois das 18 horas. O mais cedo estaremos aqui. E depois no domingo, com a ajuda de Deus. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.